Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8 a seguir. O texto diz, Romanos 5 e 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, que por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Páscoa é um momento especial, e quando falamos de Páscoa, falamos de uma revelação de Deus para a humanidade. É uma celebração extraordinária, mas também uma revelação do grande e poderoso amor de Deus para com todos aqueles que reconhecem Jesus como Salvador. É lindo quando eu e você entendemos o grande amor de Deus revelado em Jesus Cristo e aceitamos este grande amor para com a nossa vida e também compreendemos o profundo perdão que Deus realizou dos nossos pecados e nos deu garantia de termos liberdade da acusação e certeza de vida eterna. Na cruz, Jesus Cristo, aleluia, não só restaurou a comunhão do homem para com Deus, mas permitiu que o homem entre e viva uma vida eterna na presença dele. Na cruz, Deus não só julgou o pecado, como também ofereceu o perdão ao pecador. No Calvário, ele se fez pecado por todos e tirou de todos nós a acusação que pregava contra nós, dizendo que éramos merecedores de morrer. No Calvário, ele restaurou a nossa comunhão com Deus. Se eu e você estamos celebrando ao Senhor nesta noite tão especial, é porque na cruz do Calvário, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e por causa do sacrifício de Jesus, eu e você temos liberdade para prosseguir e viver uma vida triunfante sobre a terra. Mas é interessante que no primeiro dia da semana, ele garantiu a vitória sobre a morte, ele garantiu a vitória sobre o inferno, ele garantiu para mim e para você a vida eterna ao ressurgir dentre os mortos no primeiro dia da semana, no dia da Páscoa. Ele ressuscitou e através de Jesus nós podemos viver uma vida abundante. Paulo registra aqui o grande amor de Deus, porque ele nos provou o seu grande amor. O amor que Deus vai mostrar e demonstrar e provar é um amor de entrega total, um amor que realmente demonstra na prática aquilo que ele desejava para com o homem. O amor de Deus é sacrificial, é intencional e é incondicional. Às vezes nós queremos colocar condições para que o amor de Deus venha fluir na nossa vida, mas o amor de Deus, ele é incondicional, não depende da minha condição, não depende dos meus feitos, da minha maneira de ser. O amor depende dele. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. É tão interessante que Jesus não foi obrigado, ele diz: eu dou a minha vida em favor de muitos, eu entrego a minha vida. O verdadeiro amor é entrega total, e Deus demonstrou em Jesus Cristo, seu Filho, o amor verdadeiro para com a minha vida e para com a sua vida. Quem ama decide se sacrificar. Paulo registra na carta aos Coríntios, no capítulo 13, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo padece, o amor tudo espera, o amor não se vangloria. Quando eu e você entendemos o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Salvador, nós podemos passar este amor, transferir este amor, viver este amor, para que o nome dele seja glorificado e Cristo viva em nós. Aleluia.
Nós celebramos amor e perdão. E é tão lindo quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e vê que o amor nos alcançou. Deus não esperou você melhorar de vida para te abraçar. Deus não esperou você deixar de praticar os pecados para te envolver. Deus não deixou de você viver a velha maneira de viver para dizer agora pode vir. Não, Ele foi e disse: eu te amo da maneira que você é. Aleluia. Acho lindo as palavras de Max Lucado quando ele diz: o Senhor Deus nos ama tanto da maneira que somos, aleluia, que Ele se recusa a deixar desta maneira para que a gente venha viver a maneira que Ele projetou para a gente viver. Deus te ama incondicionalmente e quer continuar operando milagres na tua vida. Ele te amou, Ele te ama e Ele demonstra esse amor na prática, este amor que nos alcança. Não existe pecado maior do que o amor de Deus. Não existe, aleluia, vida mais desregrada que não possa receber o amor de Deus. Ele amou a todos os pecadores, embora aborrecendo o pecado e não aceitando o pecado, Ele ama o pecador, Ele ama aquele que Ele criou, a sua obra-prima na criação, Ele ama de uma maneira incondicional e Ele está de braços abertos dizendo, aleluia, para eu e você nos aproximarmos dEle, chegarmos a Ele, e Ele se chegará a nós, e o nome de Deus será glorificado na nossa vida. O perdão foi liberado na dor. É tão interessante que Jesus estava sendo açoitado, crucificado, e nós vimos aqui a encenação na sua totalidade, acerca da vida e também da morte e ressurreição de Jesus. E você vai ver que num momento ali de mais agonia, de mais angústia, de mais sofrimento, Ele clama ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é o perdão liberado? É um perdão mesmo sendo traído, um perdão mesmo sendo humilhado, um perdão mesmo sendo crucificado. Ele vai liberar perdão para a humanidade. Ele vai dizer: eu estou aqui para transmitir e para trazer o perdão a todos aqueles que crerem no nome de Jesus. Aleluia. Quando eu e você entendemos, aleluia, esse perdão, a gente vai compreender que não depende de outro, que não depende de nós, dependeu dele. O sacrifício já foi feito, aleluia, Ele morreu por nós na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados. Quando eu e você liberamos perdão, nós estamos dizendo: o Senhor me perdoou, e da mesma maneira que Ele me perdoou, eu consigo perdoar o meu próximo, eu consigo liberar perdão, para viver uma vida plena e maravilhosa aqui na terra. Perdão é uma questão e uma decisão espiritual. Perdão é a chave da nossa libertação. Quando a gente perdoa, a gente é perdoado. Quando você vive o verdadeiro perdão de uma maneira maravilhosa no teu coração, que não há raiz de amargura, que não há nenhum tipo de coisa que venha te condenar ou venha condenar qualquer situação, você vive o verdadeiro perdão e você é perdoado por Ele. Na oração, aleluia, que Jesus nos ensina no capítulo 6 de Mateus, Ele diz, aleluia: perdoai as nossas ofensas, da mesma maneira que nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Nós precisamos mais do que nunca viver, aleluia, esse perdão maravilhoso, esse perdão incondicional, esse perdão liberado na dor, que mesmo com dor e sofrimento Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem não libera perdão vive no passado, não consegue viver o presente nem projetar o futuro. Mas quando você recebeu o perdão de Deus, quando você recebe o perdão de Deus, você consegue liberar perdão e você começa a viver uma nova vida. Você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, o que passou, passou. Você começa a viver uma vida na presença do Senhor. Para encerrar, aleluia, a ressurreição confirma o perdão
perdão para o homem que estava caído. Aleluia, é tão lindo, eu acho maravilhoso que Jesus se apresenta aos discípulos por uma, duas vezes, mas de repente o Pedro ainda está desanimado, e o Pedro diz: eu vou pescar, capítulo 21 de Mateus, e aí Pedro diz: eu vou pescar 7 discípulos e nós vamos junto contigo, e eles vão pescar, e pescam a noite inteira, tentam pescar a noite inteira, e não pegam nada. Pela manhã, eles estão retornando com o barco, e olha um homem que está na praia, aleluia, eles não reconhecem no primeiro momento, mas de repente alguém diz: é o mestre que está lá. Aleluia, alguém, não me lembro qual deles, mas parece-me que, aleluia, é Pedro que se veste, aleluia, se joga ao mar e corre para ir ao encontro de Jesus. E Jesus disse: lance a vossa rede para o lado direito do barco. Extraordinário isso. E aí eles pegam ali 153 grandes peixes, de uma maneira maravilhosa, trazem para a beira da praia, para a beira do mar, na praia, e ali, quando eles todos descem, os 7 descem, a Bíblia diz que Jesus está com um peixe nas brasas, aleluia, e pão, e disse: tragam algum daqueles que vocês pescaram. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus vai trabalhar no coração de Pedro para que houvesse o perdão restaurador. Por 2 oportunidades, Jesus não toca na situação de Pedro, de ter havido negado ele. Por 2 momentos, 2 encontros, no primeiro dia e 8 dias depois, Jesus não fala, mas no terceiro domingo, ou no terceiro encontro, ali Jesus fala: Pedro, tu me amas? E vai restaurando, fazendo uma cirurgia espiritual no coração de Pedro. E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro havia negado 3 vezes Jesus. Jesus pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí Pedro sente o perdão e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Às vezes nós pensamos que sabemos. Aí quando Pedro, aleluia, diz a terceira vez: tu sabes todas as coisas. Jesus disse assim: Pedro, tu te cinges e vai para onde quer. Nós vimos aqui querendo arrancar a orelha do Malco, ou arrancando a orelha do Malco, fazendo tanta coisa, e aí Jesus disse: tu vai para onde queres, mas chegará um momento em que te pegarão pela mão e te levarão para onde tu não queres. Sabe o que é isso? Quando eu entendo o chamado de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus, a minha vida ela é totalmente colocada na presença do Senhor. A ressurreição confirma o perdão. Sabe por quê? A morte não foi o fim. Jesus ressuscita para perdoar os pecados, para restaurar. Ele encontra Tomé no segundo culto, e Tomé havia dito que não acreditava, que não conseguia acreditar sem tocar nas mãos e no lado. A primeira coisa que Jesus faz: aleluia, eu vim para restaurar a tua fé, Tomé. Coloca a tua mão aqui, coloca a tua mão nas minhas mãos, e você vai ver que eu sou o mesmo. Aleluia. É interessante que a ressurreição é a garantia de que o sacrifício foi aceito, de que o perdão foi liberado, e de que há uma nova vida disponível para aquele que crê em Jesus como Salvador. Permita-te a viver uma nova vida, permita-te entender que os teus pecados são perdoados através da tua confissão de fé diante do Senhor, dizendo que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Sem ressurreição, a cruz seria apenas uma dor, mas com a ressurreição ela se torna uma redenção para toda a humanidade. Permita-te a viver uma vida redimida pelo Senhor. Permita-te a viver amparado pelo amor, sustentado pelo amor, direcionado pelo amor. Mas permita-te também viver com o teu coração leve, perdoado, cheio de graça, de unção, de poder e da presença de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Páscoa vai confrontar eu e você, aleluia, com uma decisão: receber o amor e liberar o perdão. Receber o amor e o perdão e liberar o amor e o perdão. É tempo de eu e você sermos verdadeiros
embaixadores de Cristo aqui na terra, e a gente viver uma vida tão firme na palavra e na presença do Senhor Jesus, que eles olham para mim e para você e vêm dizer: ele é filho de Deus, ele é crente, ele é um servo do Senhor, porque ele vive o amor, ele vive o perdão, ele vive na prática o que Jesus viveu, entregando a sua vida pelo amor de toda a humanidade. Aleluia. Quem entende o amor da cruz, quem entende o amor da cruz, nunca mais vive da mesma forma. Quem recebe o perdão que Jesus proporcionou através da cruz, aleluia, ele compreende a maneira que ele vai viver perdoando e vivendo a melhor vida que se pode viver aqui na terra. A cruz não é o fim, a cruz é o início, aleluia, de uma vida abundante na presença do Senhor. Hoje é o dia de você voltar-se para o Senhor. Hoje é o dia, e eu me emocionei em alguns momentos aqui, quando a gente vai relembrando o perdão dos nossos pecados, a transformação que Jesus gerou em nós, aleluia, através do Espírito Santo que trabalha. Mas hoje é o dia de você se voltar para Deus. Hoje é o dia de você liberar perdão, se preciso liberar alguém. Hoje é o dia para você se reconciliar com a graça e dizer: eu quero viver esta vida abundante, esta vida plena na presença do Senhor, para agradar a Ele em todos os momentos da minha vida. Eu quero convidar você a estar em pé neste momento. Deus te ama de uma maneira tão grande, Deus te ama de uma maneira tão incondicional, aleluia, e nós queremos nesta noite colocar a nossa vida na presença dEle. Eu preciso fazer um convite, diante de tudo que foi falado aqui, diante de tudo que foi encenado aqui, diante desta breve palavra e mensagem de Deus ao teu coração, eu quero convidar você, se tem alguém que deseja receber Jesus, se reconciliar com a graça, como eu falei, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e dizer: eu quero viver uma nova vida, eu quero viver uma vida de perdão, eu quero ver uma vida perdoado, eu quero sentir este amor, este perdão, esta comunhão, para mim viver uma nova vida, para mim liberar perdão e viver um novo tempo na minha história. Deus nesta noite escolheu este dia para te salvar, para te restaurar, para mudar a tua história, para abençoar a tua vida de uma maneira poderosa e especial, aleluia. Aonde você está, faça o teu propósito com Deus. As palavras de Jesus sempre foram: vai e seja salvo, vai e seja salvo. As palavras de Jesus foi para aqueles que eram condenados pelo pecado. Ele dizia: vai e não peques mais, vai e seja feito conforme a tua fé. A palavra de Deus para mim e para você hoje é: Ele se fez pecador por nós, Ele morreu em nosso lugar e nos deu o privilégio de ter, aleluia, liberdade dos pecados, liberdade de toda acusação. Você não é mais culpado, não, aleluia. Satanás vai tentar te acusar em todos os momentos, mas você vai dizer: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Através de Jesus eu sou perdoado e posso viver uma vida plena e também liberar perdão para viver, aleluia, uma vida abundante aqui na terra. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós nos posicionamos na tua presença nesta noite tão maravilhosa. Nós nos colocamos diante de ti com gratidão no coração, alegria na alma, agradecidos a ti, Senhor, pelo teu amor. Quando disseste, aleluia, para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor nos amou quando nós não merecemos
merecíamos. O Senhor nos amou quando nós éramos, aleluia, indignos de estar na tua presença, embora ainda vivemos nesta carne e precisamos dia após dia do renovo espiritual. Eu adoro a ti, Senhor, e eu oro juntamente com a tua igreja, que o Senhor venha restaurar, que aqueles que estão desejosos, que estão se reconciliando com a graça, com o favor não merecido, se reconciliando com o Senhor Jesus, venham receber perdão nesta noite, venham receber reconciliação nesta noite, venham receber o milagre, aleluia, da limpeza espiritual e de uma vida abundante para a glória e louvor do teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, que a tua graça envolva cada coração, que a tua presença se manifeste, trazendo perdão, trazendo amor, trazendo alegria, e uma alegria verdadeira para a glória e louvor do teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Esteja sentado. Aleluia, aleluia, que essa graça, que esse amor, aleluia, que esse perdão venha tomar conta do teu coração, da tua vida, e na tua história seja mudada. Que os anos que você ainda vai viver sobre a terra, sejam eles 20, 30, 50, 60, não sei quantos anos você ainda vai viver, você viva o melhor que Deus tem para a tua vida, você viva o melhor que Deus tem para a tua história. Não dá para viver sem Jesus, não dá para viver sem o perdão, não dá para viver sem o amor de Cristo revelado, aleluia, o amor de Deus revelado em Cristo para nós, seres humanos. Viva este amor, desfrute deste amor, aproveite este amor, aleluia, e você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na tua história.